Se você ainda não sabe o que é assertividade, eu recomendo assistir esse vídeo que vai aparecer aqui em algum lugar da tela. Mas efetivamente, o que significa ser assertivo? Ter o conhecimento a respeito do conceito e a definição das coisas ajuda para a gente avaliar se o nosso comportamento está levando a gente em direção aos nossos objetivos. Mas na prática, o que é assertividade e como a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia? Vamos para o vídeo de hoje? Podemos compreender as técnicas de assertividade como jogos de palavras que usamos para melhorar a nossa comunicação, lidando com dificuldades gerais que temos em nossos relacionamentos interpessoais. Ou seja, é uma maneira de falar, um jogo de palavras que elimina os possíveis ruídos e intenções ocultas da nossa comunicação. Lembrando que as técnicas de assertividade não têm nenhuma virtude em si, ou são ligadas a princípios espirituais. Aprender essas técnicas fará a nossa comunicação mais eficiente. A intenção dessa comunicação é nossa e não da técnica. Podemos usar as técnicas de comunicação assertiva para melhorar como seres humanos, ou podemos usá-las para manipular melhor, ou até mesmo justificar mais eficientemente as nossas insanidades. As técnicas são ferramentas poderosas de comunicação e devemos ter responsabilidade quando praticamos. Dito isso, vamos às técnicas propriamente ditas. Nos primórdios da nossa existência humana, existiam objetos estranhos que os povos antigos usavam para entretenimento. Logo após inventarmos a roda, os objetos circulares ficaram bastante populares e foram criados pedaços pretos arredondados que emitiam sons. Esses objetos eram chamados de disco de vinil. Serviam para armazenar músicas de forma analógica, gravadas fisicamente neles em faixas com informações, que eram tocadas com agulhas que passavam sobre eles, lendo essas informações, e o som da música era emitido por um dispositivo chamado vitrola. Quando esses discos estavam arranhados ou quebrados, as agulhas que os liam pulavam e ficavam lendo o mesmo lugar repetidas vezes, tocando infinitamente os mesmos trechos das músicas gravadas. Toda essa bobagem que foi dita até agora é para entendermos o nome dessa primeira técnica, que é autoexplicativa, mas somente para quem sabe o que significa disco rachado. Para lidarmos com as situações em que tentam nos vencer pelo cansaço ou pela culpa, nos convencer a fazer algo que não queremos e nos fazendo praticar alguma coisa que nos deixa desconfortáveis ou é contra a nossa vontade, por conta de uma enxurrada de argumentos e justificativas, como os vendedores de produtos que vão resolver as nossas vidas, usamos esse jogo de palavras. Funcionando como um disco rachado, repetimos calma e claramente os nossos desejos e opiniões. Não alteramos o tom de voz, não debatemos diferentes argumentos, correndo o risco de sermos convencidos pela nossa dificuldade de oratória ou das habilidades dessa pessoa convincente. Nos concentramos apenas em nosso desejo e em uma única frase que reflete esse desejo e esse ponto de vista. Bastante funcional para aprendermos a dizer não sem passar por cima dos sentimentos dos outros e sem sentirmos culpa ou raiva, o que é bem difícil. Podemos simplesmente dizer obrigado, mas não tenho interesse, ou não desejo. Para cada nova investida tentando nos convencer daquilo que não queremos ou que não podemos fazer, repetimos muito obrigado, mas não tenho interesse. Sempre no mesmo tom de voz e tentando fazer uma expressão facial amigável, sem ironias ou deboches. Não somos mais vencidos pela insistência ou pela falta dos nossos próprios argumentos. Para lidar com as críticas e situações desconfortáveis, onde nos sentimos ofendidos e injustiçados pelos julgamentos das outras pessoas, podemos nos lembrar da nossa infância, uma época
onde amigos da nossa comunidade ou da nossa escola colocavam apelidos, geralmente depreciativos, nos outros. Quanto mais alguém se incomodava com esse apelido, mais ele se colava à pessoa, até se tornar mais ligado a ela do que o seu próprio nome. Quanto mais brigamos contra as críticas, mais as reforçamos e evidenciamos as nossas fragilidades, expondo nossas fraquezas, e muitas vezes nos comportamos de maneiras que reforçam ainda mais esses rótulos que colocam em nós. Para lidar com isso, podemos usar a técnica do enevoado. Ao invés de criarmos uma barreira resistente, clara, negarmos veementemente a crítica que sofremos, não oferecemos qualquer resistência. Aceitamos a possibilidade dessa crítica ser verdadeira e agradecemos sempre sem ironia pelo retorno que nos foi dado, admitindo que talvez isso seja uma oportunidade de rever os nossos conceitos e valores. Quando não oferecemos uma resistência raivosa, quando não negamos de imediato as críticas que sofremos, não alimentamos a discussão e não corremos o risco de parecer ou nos comportar como pessoas arrogantes ou com mente fechada. Criamos uma camada de névoa, onde as críticas se perdem dentro dela, sem nos atingir. Se a crítica tiver uma intenção negativa de nos tirar do sério ou nos manipular, perde imediatamente o seu efeito quando não oferecemos a resistência. E ao mesmo tempo não assumimos como verdade absoluta o que nos foi dito. Nos jogam uma pedra e ao invés dessa pedra rebater em nossa muralha de concreto, retornando para a briga, ela se perde no meio da névoa em que nos colocamos, não gerando réplicas ou discussões. Quando a crítica é verdadeira, realmente precisamos melhorar algum aspecto de nossas vidas, ainda podemos refletir sobre o que ouvimos. Por exemplo, eu posso ouvir a seguinte crítica: fala de quê? Esse vídeo de assertividade que está postando é péssimo. O som é horrível, sua câmera tem uma definição ruim e a sua dicção não permite o bom entendimento do conteúdo que é dito. Além disso, acredito que você não tenha a capacidade de falar sobre esses assuntos que você aborda. Eu posso responder a isso, xingando até a 25ª geração de sua família com ofensas e palavrões, além de bloqueá-lo do canal. Ou posso simplesmente usar a técnica do enevoado, respondendo da seguinte maneira: talvez você tenha razão. Pode ser que meus equipamentos de gravação de som e de vídeo não tenham uma boa qualidade. Posso realmente ter de melhorar minha maneira de falar e de me expressar, além de estudar mais para fazer melhores vídeos do que este. Vou pensar sobre o assunto. Obrigado pela crítica. Não foi oferecido resistência. Não entramos em um embate inútil. A crítica construtiva pode ser aceita e a qualidade dos vídeos realmente pode melhorar. E, ao mesmo tempo, a crítica não foi tomada como verdade, determinando o fim do canal, um grande processo de autopiedade para ser superado. No final das contas, quem recebeu a crítica é quem julga a sua procedência, dando o valor final que quiser a ela. Antes de qualquer tipo de diagnóstico, de adicção ou de qualquer outra condição, somos humanos e, portanto, não somos perfeitos. Mas muitas vezes não conseguimos lidar bem quando cometemos erros e nos cobramos demais. Nos colocamos altas expectativas e nos sentimos péssimos diante das pessoas quando não temos uma performance perfeita. Quando erramos, podemos assumir uma postura passiva, motivados pela culpa que sentimos do erro que cometemos, não conseguindo nos perdoar, mesmo que os outros já tenham nos perdoado. Sofremos e fazemos qualquer coisa para não sermos cobrados por esses erros e permitimos até que as outras pessoas passem por cima dos nossos desejos e da nossa autoestima. Com a técnica da asserção negativa, assumimos claramente os nossos erros, admitindo nossas falhas e entendendo que somos os responsáveis por elas. Aceitamos nossa condição humana de imperfeição e não procuramos mais justificar ou dar desculpas plausíveis e explicações mirabolantes para nossas falhas. Mais um exemplo aqui com o canal. Por alguns dias, eu não repostei os vídeos de meditação diária do Só por Hoje já publicados aqui,
e muitas pessoas não os viram. A visualização do canal diminuiu e eu não sabia como fazer. Deveria ter acertado desde o início, mas errei. Podemos percorrer dois caminhos quando nós erramos. Podemos nos sentir culpados e carregarmos o fardo desses erros como grandes pesos em nossas costas, arcando com todas as consequências negativas da culpa, ou aceitar o erro, sem sermos destruídos por essa culpa, nos dando a oportunidade de aprender e trabalhar construtivamente. Convivemos em sociedade e lidamos com diversas pessoas. Admitimos as nossas falhas e, da mesma maneira, precisamos entender que as outras pessoas também as têm. Essas falhas não fazem a nós mesmos ou dos outros pessoas ruins, mas estamos sujeitos a ser envolvidos em argumentos manipulativos, onde somos direcionados a fazer aquilo que não queremos ou aquilo que não devemos fazer. A técnica da indagação negativa nos permite induzir alguém a uma crítica que possa ter ao nosso respeito, para que possamos utilizar essa informação, caso ela seja realmente útil para o nosso objetivo de mudança de vida, ou descartá-la se ela for manipulativa. Em uma discussão, não ficamos ofendidos ou contra-atacamos na mesma intensidade, pois podemos descobrir os reais motivos que fazem com que sejamos manipulados pelos outros. Eu posso, por exemplo, ouvir a seguinte crítica: "Fala de quê? Mas você vai postar outro vídeo sobre assertividade? De novo o mesmo assunto?" Mais uma vez, eu posso evocar todas as minhas palavras de baixo calão para agraciar as críticas com toda a força da minha raiva, ou buscar a indagação negativa e saber o real motivo dela, simplesmente dizendo: "Mas o que há de errado em falar mais sobre assertividade?" Essa pessoa pode ter feito essa crítica porque está querendo me manipular para controlar o conteúdo do canal, ou simplesmente identificou nesse canal uma boa fonte de conhecimento e queria uma maior variedade de conteúdo. Podemos nos abrir e crescer quando nos permitimos perguntar. As técnicas de assertividade melhoram a nossa comunicação e aprendemos a utilizar as palavras como verdadeiras ferramentas para ampliar o nosso autoconhecimento e permitir a quebra do isolamento que nos colocamos. Ampliamos os nossos horizontes e enxergamos além das nossas próprias demandas. Enxergando os outros e as suas demandas, conseguimos lidar melhor com as nossas próprias demandas. Desenvolvemos habilidades para uma conversação honesta. Aprendemos a ouvir o outro, e isso não é fácil. Mas se queremos realmente ampliar a nossa capacidade comunicativa para nos tornar assertivos, precisamos parar de terminar mentalmente as frases que são ditas pelas outras pessoas que conversam conosco, antes mesmo delas concluírem os seus pensamentos. Costumamos pensar que, para bom entendedor, meia palavra basta. Mas, na verdade, ao agirmos dessa maneira, enxergamos apenas as nossas próprias conclusões. Medimos os outros pela nossa própria régua moral. Perdemos a paciência de ouvir de fato o que nos é dito. Não conseguimos receber as verdadeiras mensagens que nos são passadas nas conversas. Cada uma dessas mensagens, cada uma dessas dicas que nos são passadas ao longo de uma conversa, é uma informação voluntária. Quando não nos dispusemos a ouvi-las, deixamos de lado o que é importante e interessante para as pessoas com quem convivemos, ampliando o nosso isolamento e alimentando o nosso egocentrismo. Gostei dos exemplos do canal, então vai mais um. Várias pessoas postam mensagens e comentários nos vídeos, relatando suas experiências. Mesmo não conseguindo responder a todos, leio e busco saber o que é interessante, o que é importante. Em falas, depoimentos, agradecimentos e em simples conversas informais, as pessoas costumam dar dicas dos seus interesses. Muitas vezes, os seus interesses não têm qualquer relação com a primeira imagem que fizemos dela. Da mesma maneira que as outras pessoas nos revelam os seus interesses e desejos, aquilo que é importante para elas,
e que podemos usar para fortalecer nossos vínculos, nós podemos, da mesma maneira, fornecer conscientemente as nossas próprias informações. Fazemos uma autorrevelação voluntária dos nossos próprios valores e fatores negativos. Com essa técnica, podemos inclusive sinalizar às pessoas e melhorar a nossa própria habilidade em fazer críticas. Quando falamos a respeito dos nossos próprios defeitos, abrimos um importante canal de conforto e confiança para que as outras pessoas também possam falar dos seus próprios defeitos, além dos seus interesses e qualidades. Talvez seja uma das técnicas assertivas mais poderosas para assegurar a paz de espírito, quebrar o nosso próprio isolamento e permitir a aproximação das pessoas, estabelecendo maior intimidade e aprimorando as nossas amizades. Tudo o que foi dito sobre a aplicação técnica da assertividade tem como objetivo estabelecer e melhorar os nossos vínculos com as pessoas, para que não nos isolemos, nos sentindo injustiçados, desrespeitados e inferiores, além de nos proporcionar a paciência e a humildade para também não atropelar os sentimentos alheios, contribuindo com ressentimentos e mágoas direcionadas a nós. Mas estamos falando de relações humanas, e as relações humanas não são justas, pelo menos não totalmente. A própria justiça formal não tem o poder de voltar no passado e desfazer o mal que uma pessoa pode ter causado a outra. A assertividade não tem como objetivo relações justas, até porque não seria uma busca possível, e o que precisamos buscar na assertividade é um compromisso viável, onde podemos conviver com as outras pessoas de maneira harmônica, abrindo concessões a elas e tendo as nossas próprias concessões atendidas. Em algum momento das nossas relações, sempre haverá alguém que vai ganhar mais do que o outro. E podemos viabilizar essas relações assumindo os compromissos que nós podemos assumir. E como sabemos que estamos aceitando um compromisso viável e não estamos sendo passivos ou mesmo agressivos em nossas relações, quando a nossa autoestima não estiver em jogo. Quando nos sentimos humilhados e desrespeitados em nossos pontos de vista, em nossos desejos, quando a nossa autoestima estiver em risco, o compromisso não é viável. Mas também não precisamos brigar por cada detalhe das nossas vontades. Podemos nos doar e pensar também no que é melhor para o outro. A melhor maneira de ampliar as nossas habilidades assertivas e estabelecer cada vez mais compromissos viáveis é aumentar a nossa autoestima, nos tornando cada vez mais seguros a respeito de nós mesmos. Fala de quê? Diariamente vigilantes em nossa recuperação. Não fique com a impressão apenas desse vídeo. Assista a outros. Funciona. Então curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal, porque o segredo pode estar no próximo vídeo. Só por hoje.